E aí, cara, eu vou falar, eu não sei como aconteceu, mas eu sei como aconteceu. Quase com certeza eu sei. Ela estava na esquerda e é uma pista dupla de um lado e dupla do outro, tá? E no meio um canteiro com grama. Essa menina entrou na guia do canteiro e caiu, por sorte, em cima do canteiro. Agora eu te pergunto, como que ela conseguiu fazer isso numa reta? Ir para a esquerda, né? Já estava na esquerda, foi mais para a esquerda, pegou na guia, a moto ralou toda ali na guia, ela caiu no gramado, por sorte dela. Por sorte que eu passei em seguida, já tinha gente que estava lá na frente, já estava lá acudindo, então eu falei, não vai ser necessário parar, e ela estava lá levantando já. Você sabe o que ela estava fazendo? Com certeza. Sabe que tem aquele negócio que você põe lá, que segura o celular, né? Provavelmente ela estava mexendo no celular. E aí ela se perdeu, quer dizer, é um segundo, né? Eu estava a 40 por hora, ela me deixou uns 150 metros para trás. Então, seguramente ela estava a mais de 50 quilômetros por hora, em menos de 30 segundos. E ela deu na guia e caiu, do nada. Não teve uma fechada, não tinha nenhum carro na minha frente, lá do lado dela, nada, 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 nada. Então, o que que aconteceu? Mexendo em celular ou, sei lá, alguma coisa ela fez de errado ali. Mais uma vez, boa noite, Motocando. Boa noite, Carlos Trivelato. E aí, Carlos, tudo bem? Um prazer te ver aqui, cara. Deixa eu botar meu óculos aqui, rapaz, porque você sabe, tem iluminação na minha cara aqui, né? E para enxergar ali, tá meio difícil o que o pessoal está escrevendo, né? Vamos ver aqui. Estou com a iluminação aqui, então já viu. Ó. Salve, Adail. Bonita sua moto nova. Ainda bem que você desviou do buraco na curva para fazer a curva. Um abraço. Carlos, isso aí, cara, não sou eu. Isso aí foi. Você que já ouviu falar em inteligência artificial? IA? Isso eu conversei com a inteligência artificial, dei as instruções para ela e ela fez isso que você está vendo aí, ó. Exatamente tudo isso que você está vendo aí foi feito por inteligência artificial. Eu disse para ela o seguinte, para quem não conhece, né? É o seguinte, eu falei, olha, eu quero uma foto, uma imagem assim, 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 uma moto numa curva passando ao lado de um grande buraco com segurança. E depois expliquei o que eu queria que escrevesse e tá aí. Isso que você está vendo aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Isso aqui tudo é inteligência artificial, a paisagem, tudo, a estrada, tudo, tudo, tudo. Não sou eu. Parece, mas não sou. Né? Mas é isso, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Motocando, geralmente isso é mexendo no celular ou passar no cantinho da lombada. Não tinha lombada, é celular mesmo. Não tem lombada, entendeu? Ali ela caiu na reta, um lugar assim, e não tinha nenhum carro, não tinha nada, nada, nada que pudesse falar, ah, ela tomou uma fechada. Não, não tomou. Ela com certeza estava olhando no celular. Deve ter ficado cara a brincadeira. Só não ficou mais cara porque, graças a Deus, ela não quebrou nada, tá? Porque a hora que eu passei, né, isso aconteceu, eu vi de longe, a hora que eu passei, ela já estava em pé e já tinha um monte de gente em volta dela, né? Então, supus não aconteceu nada, tinha lá pelo menos 5 pessoas, então eu falei, bom, eu não vou, eu estava com a minha esposa, eu não vou parar porque já está sendo atendida, não tem nenhum problema. Se não tivesse sendo atendida, eu pararia na hora, né, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, você vê, cara, pilotagem é e tem que ser com segurança, cara. Um negócio desse podia, você vê, ela cair assim, se ela cai da maneira errada, ela podia quebrar um pescoço e morrer, quebrar um braço, quebrar uma perna, imagine o estrago, né? Kleber, um prazer te ter aqui, Kleber. Muito bom, Kleber. Estou de volta aqui. Kleber, você me mandou uma mensagem, cara, mas eu não consegui responder, me desculpe. Foi um dia muito atribulado hoje e realmente eu não consegui, tá? Olha lá, o Carlos está falando, você vai ensinar aquele famoso toque no guidão para o lado contrário antes da curva? Nem vou falar disso, viu, Carlos? Mas já que você falou, eu posso até falar. Mas, na verdade, o que eu vou falar é do comportamento mesmo. Tá? É do comportamento. Olha o Kleber. Kleber Ferreira, o cara que comprou a minha Ducati, hein? É o cara que comprou a minha Ducati, meu. Bonita a camisa da Ducati. Essa camisa aqui,
eu ganhei quando eu estava num grupo chamado Desmo Group. E isso foi no início dos anos 2000. Como eu sou apaixonado por Ducati, está até escrito aqui desse lado Desmo, tá vendo? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, Desmo Group. E lá eu era, também lá eu era o padre, tá vendo escrito aí? Padre da Padre Vídeos, motos. Agora eu botei o nome aqui eu estou usando esse por causa do Instagram, né? Ó, daí o Motos Aero, porque eu mexo com aeromodelismo também, com aviação, então coloquei esse nome. Mas é isso. A aula de hoje, pessoal, que eu chamo aula porque eu estou tão acostumado, cara. Eu tenho um outro canal, uma aula secreta, que só quem está inscrito assiste. Eu não sei se aqui não vai virar isso mais à frente, vamos ver. Mas o que importa nesse momento é o seguinte: nesse momento o que importa é que nós vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula é olhar e posicionamento na moto. É claro, é uma coisa para pessoas que não estão acostumados, que quer dizer, que não tem essa prática que eu tenho de muitos anos de motociclismo, embora agora eu tenha andado um pouco menos por razões particulares, mas são coisas bem simples, mas que quem não sabe faz errado e se dá mal, tá? Inclusive tem isso que o Carlos falou aí, mas não é, o assunto principal não é esse não, tá? É realmente ensinar a pessoa a se comportar em cima da moto quando ela está fazendo uma curva, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Então, cadê o... olha a internet, que maravilha. Agora foi. Por que a pilotagem segura é mais fácil do que você imagina? Nós tivemos o episódio 1, no qual eu falei um pouco de segurança, falei um pouco de uma série de coisas, está aqui no canal, é só você clicar e assistir depois, tá? Tá ao vivo, tá na live, tá numa live e tá também, eu coloquei ele como um vídeo normal também, tá? Então, o episódio 1 é esse que está no canal, já gravado, tá tudo lá, tá? Tá disponível. E esse aqui é o episódio 2, olhar e posicionamento em curvas. Cara, a minha intenção é fazer uma série, tá? Aliás, vai ser mais do que uma série, mas eu já estou me organizando para fazer tudo isso aqui, tá ok? Então, olhar e posicionamento em curvas. Cara, eu não sei se você sabe, mas esse ponto, para quem pilota, tanto em estrada quanto em cidade, no trânsito urbano, cara, é um assunto fundamental. Como é que você olha e se posiciona na moto quando você está numa curva? Na estrada, por exemplo, que você está em alta velocidade. Na cidade, que você está andando devagar, mas tem que tomar muito cuidado, né? Não fazer a bobagem que essa menina fez, foi mexer no celular e se arrebentou no chão, né? Graças a Deus não se arrebentou, mas podia ter se arrebentado e feio. Então vamos lá. Olhar e posicionamento em curvas. Cara, presta atenção nessas duas coisas que estão escritas aí. São coisas muito simples, não são? Eu disse que era simples. A moto, ela vai exatamente para onde você olha. Quando eu fiz essa thumb aqui, que está aqui atrás de mim, e o sujeito na moto ali, uma das instruções que eu dei é: ele está passando ao lado de um buraco em segurança e olhando para frente. Ele não está olhando no buraco. Sabe por quê? Porque se ele estivesse olhando no buraco, meu amigo, a história ia ser outra, tá? Essa thumb ia ter uma outra imagem. E é por isso, cara, é por isso que tanta gente sai da curva e não sabe nem por que saiu da curva. Não sabe nem por quê. É porque a moto vai exatamente para onde você olha. Então você tem que tomar muito cuidado para onde você está olhando. Tem um ditado que diz assim: a palavra tem força. Vocês já ouviram falar disso? Você fala tanto, nossa, eu adoro banana, eu adoro um exemplo, né? Adoro banana, que chega numa hora que você encontra uma bananeira e come uma banana. Entendeu? A palavra tem muita força. Eu quero ter uma moto, né, o Kleber? Eu quero ter essa Ducati, né, Kleber? Eu quero ter essa Ducati. Ele ia na oficina lá que estava limpando o carburador e ele se apaixonou pela moto. Ele fez o que fez e comprou a Ducati, um negócio que eu achei que eu nunca ia vender, no fim eu vendi, né? Mas, por quê? Porque a palavra tem força.
E o olhar, cara, no caso de moto, o olhar, eu podia fazer uma analogia com você, que o olhar é como se fosse um imã. É um imã, cara. Você tem que tomar muito cuidado com para onde você olha, tá? E a razão disso está aqui. A moto vai exatamente para onde você olha. Você viu que a figura que eu coloquei aqui nesse slide, o cara está olhando para o lado? Sabe por quê? Para não olhar no buraco. Exatamente isso. E é por isso, então, que tanta gente sai da curva e nem sabe por que se perdeu, saiu da curva, tá? A promessa clara hoje é o seguinte: hoje você vai aprender onde olhar e como posicionar seu corpo para fazer curvas com segurança, da maneira mais simples e didática possível. Por quê? Você fala, pô, na hora que eu vou fazer curva, eu tenho que pensar? Claro que vai. No início, você vai ter que pensar. Pô, será que estou na posição certa? Será que estou fazendo corretamente? Será que eu não estou? Mas no início, porque você faz isso uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, faz 10, de repente você está fazendo e nem lembra mais disso. Então, por isso que é interessante a gente conhecer bem a teoria para poder, na prática, fazer corretamente. E é assim que funciona, viu? Podem acreditar, tá? Podem acreditar. Olha só, o erro que derruba, isso é vida real, cara. Isso é vida real. Já aconteceu comigo, não me derrubou, mas me causou um prejuízo, tá? O erro mais comum em curva é olhar para o perigo. O que é o perigo numa curva? O perigo de uma curva pode ser um carro que está no acostamento, pode ser uma moto parada, pode ser uma vaca que está atrás da cerca, não está nem na pista, está atrás da cerca. Pode ser um buraco no chão, pode ser um monte de coisa, entendeu? Se olhou para aquilo, você está olhando para o perigo. Pô, mas daí uma vaca do outro lado da cerca é um perigo? É um perigo para você. Por quê? O olhar é um imã. Para onde você olha é para onde a moto vai se dirigir, cara. Presta atenção nisso. Isso não é brincadeira, não é modinha de internet falar isso, não, isso é prática. Prática e curso que ensina exatamente isso que eu estou falando aqui, tá certo? Então, cara, nunca olhe para o perigo quando você estiver numa curva. Se estiver numa reta, também evite olhar para o perigo, tá? Não olhe, mude isso aí, tá ok? Vamos lá. Então, o que é olhar para o perigo? Eu acabei de falar, mas eu fiz o slide, né? É buraco, é meio fio, é carro parado, tá? Cara, o olhar, a gente pode dizer que ele trava a moto. Na verdade, trava você, né? Mas ele trava a moto. E aí, sem querer, você direciona a moto para o lugar errado, sem perceber. Sem perceber. É um negócio maluco, cara, maluco mesmo. Não dá para entender como é que isso funciona. Quer dizer, até dá, né? O teu cérebro, você está olhando para o lugar, ele na cabeça dele, no pensamento dele, ele fala, bom, ele quer ir para lá. Ele não para de olhar para lá, ele quer ir para lá, sabe? Então tem